Vamos falar com Deus. Senhor Deus amado, Pai querido, Pai bendito, Pai bondoso. Senhor, fala o nosso coração. Pela Tua misericórdia e pelo Teu grande amor a nós, que pela ação do Teu Espírito Santo, nós venhamos a entender a Tua vontade e muito mais, que nós venhamos a colocar em prática a Tua vontade. E revelando ao mundo que de fato somos Teus filhos, revelando ao mundo que de fato o Senhor mudou a nossa história, revelando ao mundo que o tempo da oportunidade ainda se encontra presente. Louvado, exaltado, engrandecido seja o Teu santo nome, Senhor, no nome de Cristo Jesus. Amém. Êxodo 26, a partir do verso de número 31, diz assim a palavra do Senhor: Farás também um véu de estofo azul e púrpura e carmesim, e linho fino retorcido, com querubins, o farás de obra de artista. Suspendê-lo-ás sobre 4 colunas de madeira de acácia, cobertas de ouro. Os seus colchetes serão de ouro, sobre 4 bases de prata. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes e trarás para lá a arca do testemunho, ou a arca da aliança. Para dentro do véu, o véu vos fará separação entre o santo lugar e o santo dos santos. Porás a coberta do propiciatório sobre a arca do testemunho no santo dos santos. A mesa porás fora do véu, e o candelabro defronte da mesa, ao lado do tabernáculo, para o sul, e a mesa porás para o lado norte. Farás também para a porta da tenda um reposteiro de estofo azul e púrpura e carmesim e linho fino retorcido, obra de bordador. Para este reposteiro farás 5 colunas de madeira de acácia, e as cobrirás de ouro, Os seus colchetes serão de ouro, e para ela fundirás 5 bases de bronze. Mas ênfase no versículo de número 33. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes e trarás para lá a arca do testemunho, para dentro do véu. O véu vos fará separação entre o santo lugar e o santo dos santos. Graças a Deus pela leitura da sua palavra. Nathaniel Hawthorne, nascido em 1804, foi um grande escritor norte-americano, puritano, e dentre diversas obras, a mais famosa que ele escreveu, e que se tornou filme pelo menos em 3 versões, chama-se A Letra Escarlate. Quem conhece, ou quem já assistiu, ou quem já leu o livro, pode levantar a mão aí. Não vou agora separar entre quem assistiu uma versão ou outra, ou quem leu o livro, ou seja, há o conhecimento da obra. E essa obra é muito famosa, não é? Mas eu queria lembrar de um outro texto. Ele tem um livro, uma coletânea de contos, e um desses contos ele vai contar a história de um pastor que trabalhava numa comunidade muito difícil, muito difícil. Não é recado não, viu? Fiquem tranquilos, de forma alguma. Mas ele trabalhava numa comunidade que feria o seu coração, com as brigas entre os membros, com as mentiras deflagradas, com toda sorte de problemas com o seu conselho. E num determinado dia, todo mundo se assustou, diz o conto, que ele colocou um véu sobre a sua face e disse que a igreja e aquela comunidade e o local onde ele estava só tornaria a ver o seu rosto se mudasse o comportamento. O conto diz que ele foi pastor da mesma igreja há 37 anos. Ele veio a falecer. E as pessoas até esqueceram como era o seu rosto.
e outros, crianças que cresceram no meio desse tempo, se tornaram adolescentes, foram batizados, nunca conheceram o rosto daquele pastor. Parece mais um conto, não de um conto puritano, mas parece mais um conto de Edgar Allan Poe, meio cheio de mistério, mas que revela uma coisa: o pecado no coração do homem, e muitas vezes, como nós nos entregamos ao pecado de tal forma que dele não conseguimos nos separar. E a história é contada de uma congregação, de um pastor, de membros da igreja, mas a verdade é que aquela comunidade nunca mais viu o rosto do seu pastor. E pensando nisso, e olhando para esse texto, e olhando todas as instruções dadas por Deus a Moisés, para que ele depois passasse a Arão, e também passasse a todos aqueles que seriam incumbidos da tarefa de construir toda a realidade do tabernáculo, os móveis, um trabalho todo especial, específico, mostra que, por mais simples que seja o culto ao Senhor, e por mais que o culto ao Senhor ele tenha que ter a menos distração possível, porque quem deve aparecer é o Senhor, nos faz lembrar que as coisas para o Senhor devem ser feitas com cuidado, com zelo, com carinho, com dedicação. Textos mais à frente vão mostrar que homens que foram dotados de habilidade na marcenaria, na carpintaria, na estofaria, nos tecidos, homens seletos, selecionados, que foram dotados por Deus para isso, vão ser chamados para essa obra. Então a primeira coisa que a gente destaca em relação à nossa atitude para com Deus, ao nosso serviço para com Deus, ainda que nós conheçamos isso, saibamos, meus amados, nós devemos dar o melhor para Deus, o melhor de cada um de nós, o melhor do nosso tempo, do nosso trabalho, da nossa dedicação. Mas quando nós olhamos também para esse texto, e a ênfase no versículo de número 33, em que a arca da aliança, ou a arca do testemunho, um determinado dia, quando tudo estivesse pronto, seria colocado para dentro do local chamado Santo dos Santos, que ainda seria separado do santo lugar, e o santo lugar ainda teria uma outra separação da comunidade do tabernáculo. Nos faz lembrar da santidade de Deus, nos faz lembrar, entre esse texto e tantos outros do Antigo Testamento, da seriedade e do temor que deve existir no nosso coração em relação à sua santidade, mesmo nos dias de hoje, mesmo tendo Jesus já rompido toda essa realidade cerimonial do Antigo Testamento, já tendo sido vencida. Mas, meus amados irmãos, muitas vezes, e não é por mal, eu tenho a convicção no meu coração que não é por mal, mas muitas vezes parece que nós tratamos a Jesus como se fosse nosso coleguinha de escola, a Deus como se fosse um cara legal. Mas eu entendo qual é a intenção, mas nós esquecemos que a realidade continua sendo a mesma. Nos deparamos diante de um Deus que é santo, 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 que é santíssimo, e nós só podemos chegar à sua presença em oração, e nossas orações só são acolhidas por Ele, respondidas, porque entre Deus, santo, 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 e nós, existe uma bandeira da paz, segundo João Calvino. E ele mesmo diz que essa bandeira que foi colocada entre Deus e nós é Jesus Cristo. É o Jesus Cristo que nos garante que nós possamos estar em sua presença sem sermos exterminados. A gente parece que esquece disso, mas Deus continua sendo santo, digno de toda honra, todo louvor, toda glória, digno do nosso respeito, temor. É verdade que fomos feitos amigos de Deus, é verdade, mas isso não muda a realidade da sua santidade. E quantos preceitos eram dados aos sacerdotes, e o cuidado que deveriam ter com a relação para com as coisas de Deus, quanto serviço
na casa de Deus e futuramente no templo, nos lembramos que somente quem entraria ali deveria estar alguém que tivesse passado por todo um rito muito específico e especial de purificação, e mesmo assim, os sacerdotes que lá adentravam, vocês já devem ter ouvido isso 1 milhão de vezes, vão ouvir agora 1.000.001. Eles tinham na borda da roupa o quê? Alguém lembra? Sinetes, guizos, o nome que você quiser dar. E enquanto lá de fora ia o sacerdote, o sumo sacerdote, ele entrava amarrado numa corda, e as pessoas estavam segurando. E enquanto os sinos ou os guizos, os sinetes eram ouvidos, ele ainda estava vivo ministrando perante a presença do Senhor. Mas dentro de um tempo, o barulho parasse, eles puxavam pela corda, porque com certeza ele já havia morrido, havia sido fulminado pela santidade de Deus. E nos parece que nós esquecemos disso hoje em dia. A realidade de Jesus Cristo, o seu amor por nós, o seu grande sacrifício, não elimina esta realidade. E é bom que nós nos lembremos disso com muito temor, mas ao mesmo tempo também com muita alegria, com muita simpatia, com muita devoção. Porque esta santidade, que há um tempo parece repelir, quando nos lembramos de Moisés que queria ver o Senhor, e o Senhor vai dizer num texto bem difícil de entender: olha, eu vou passar, entra aqui numa penha, numa rocha, ele vai entrar, se esconder, e aí Deus diz: eu vou passar, quando eu tiver passado, aí você olha, você vai ver minha glória desvanecendo, você vai ver, vai ter uma certa impressão da minha pessoa. Depois que Deus passa, diz o texto que Deus colocou a mão, e depois que ele passa, Moisés sai e vê essa realidade. Por mais bem intencionados, homens que tocaram na arca quando ela ia ao chão, sendo carregada por um carro de bois, foram fulminados, na maior e na melhor das boas intenções. A arca ia cair no chão. Poxa, mas eu fui ali a parar a arca e fui fulminado. Ora, será que o chão é mais sujo do que o coração do homem? Creio que o chão, por mais sujo que seja, ainda seja mais limpo do que os nossos corações. A arca, para ser carregada, tinha que ser colocado varas para que não fossem encostadas, e tinha uma certa tribo que poderia carregar a arca. Outros não poderiam nem olhar, tudo era carregado coberto. Mas ao mesmo tempo, essa santidade é uma santidade que transforma. A santidade é uma santidade que limpa. E a santidade é uma santidade que nos convida e nos convoca também a sermos santos, porque Deus é santo. João capítulo 5, se você puder abrir a palavra de Deus aí, fazer um exercíciozinho, para que nós possamos nos dirigir até o Evangelho de João, no capítulo 5. Eu quero ler esse capítulo com vocês, e procurando fazer e tirar algumas lições ligadas ao texto que nós lemos de Êxodo 26. João capítulo 5, a partir do verso 1. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos. Esperando que se movesse a água, porquanto o anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. E estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Ou seja, tudo faz crer e entender que não era um homem de 38 anos que ali estava. Havia um homem que estava já ali enfermo há 38 anos. A possibilidade que ele tenha mais idade. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado?
Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. E imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. Ao que lhe respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Dá-nos também a percepção ou entendimento de que talvez a sua enfermidade tenha sido por causa de quê? De pecado. Não peques, para que não te suceda coisa pior. Dá-nos a intenção, dá-nos assim a entender que talvez tenha sido o pecado que o tivesse colocado naquela situação há tanto tempo. Nós não sabemos o que é. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. Os judeus perseguiam Jesus porque fazia estas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Parece haver uma grande contradição. Nós sabemos que Jesus é o Filho de Deus, o unigênito, o eternamente gerado do Pai. Não é, como diz algumas seitas hereges, a primeira das criaturas, de forma alguma. Jesus sempre existiu. Ele é o eternamente gerado do Pai. Houve um dia sim, em que ele encarnou-se, em que ele tornou-se gente, em que ele se fez como um de nós, sem pecado, mas se fez um de nós. Mas esse não foi o dia que Jesus passou a existir. Segundo esse mesmo evangelho de João, ele estava no princípio com Deus, era Deus, e tudo que havia sido feito foi feito por meio dele, através dele. Jesus é Filho de Deus, Jesus é a segunda pessoa da Trindade, Jesus é também Deus. É um mistério que nós abraçamos e acolhemos no coração pela fé que o próprio Deus nos deu. Então Jesus é Deus. Mas esse Jesus, que também é santo, ele vai estar no lugar onde seria empecilho talvez até para os próprios judeus. Um local lotado de enfermos, com toda sorte de doenças. Um lugar onde, ao que tudo indica, parecia havia ali uma crendice que era alimentada de alguma forma. E onde uma multidão de desesperados, ou a multidão daqueles que não têm esperança, ali jaziam. Num lugar chamado Betesda, que significa misericórdia. E onde não havia misericórdia por parte de ninguém. Segundo a história, quando parecia que a água se mexia, devia bater algum vento e a água mexia, eles acreditavam que um anjo agitava as águas. Nem mesmo entre os enfermos havia ajuda, mas havia competição. E é assim no mundo do pecado, onde não há o auxílio, onde não há ajuda, mas há competição. E onde se a farinha é pouca, ok? Meu pirão primeiro. E Jesus se encontra nesse lugar. Aquele que é Deus e que é santo, encontra-se num lugar impensável. E a primeira lição que a gente tira, lembrando da arca, lembrando da santidade, é que preço, por amor a nós, Deus em Cristo Jesus pagou e submeteu para caminhar em meio à morte, para caminhar em meio à danação, para caminhar em meio à perdição, para caminhar em meio ao pecado, para resgatar-nos, para nos buscar, apesar do nosso pecado, apesar das nossas mazelas, apesar das nossas maldades.
O nosso pecado não foi páreo para o amor de Deus. E a gente precisa, quando lembrar disso, ter muita gratidão. E às vezes eu oro e peço: Deus, de alguma forma me dá uma dimensão maior disso, porque às vezes parece que isso está tão longe, tão distante. Me dá uma real percepção de fato do que foi, nem a cruz, mas de fato do que foi a entrada do Senhor neste mundo, onde parece que quando nós relembramos essa história, relembramos de forma muito romântica, muito romanceada, e não tem nada de romance. Um ser que sempre existiu, infinito, se torna e abraça a finitude, a fraqueza, por amor a você e a mim. Ah, Deus, me dá essa real visão dessa ação, porque tendo a real visão disso que o Senhor fez por mim, eu tenho certeza que eu vou ser mais operoso, vou ser mais consciencioso, o temor no meu coração em relação ao teu amor e à tua presença vai aumentar. Mas dá-me uma visão real, dá-me uma percepção mais profunda do que foi realmente essa tua vinda ao mundo. Dá a mim, dá a nós, dá a tua igreja. Primeira coisa, que amor é este? Que Deus é este? A segunda coisa é que este Deus Santo, ou Cristo, Ele vem com a santidade que nos transforma. E é justamente aquele versículo que eu chamei a atenção de cada um de vocês. O homem havia sido curado, mais tarde Jesus encontra no templo, ou seja, onde Jesus encontrou esse homem depois? Então ele foi religado às coisas de Deus. Ele foi restaurado. No templo ele não podia estar, ele era paralítico. No máximo estaria mendigando na porta do templo, como aquele outro coxo lá no livro de Atos dos Apóstolos, que Pedro vai tomar ele pela mão e pelo poder de Deus vai curá-lo. No máximo isso, pedindo esmolas à porta da casa de Deus. Mas esse homem vai ser encontrado no templo. Jesus se depara com aquele homem no templo. Então esse Jesus Santo, poderoso, que não só adentra a nossa realidade, mas ele adentra a nossa realidade para nos retirar da nossa realidade perdida, jogada fora, como bem disse hoje o reverendo Andrés, marginalizado, ressocializado e uma vez mais ligado à realidade do templo, ao culto, que é onde Jesus o encontra. E lá dentro Jesus vai dizer: olha, que já estás curado, não peques mais. E aqui eu vejo um eco daquele véu lá atrás. Fostes curado, fostes reconduzido ao templo, mas Deus é santo. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Deus continua sendo santo, digno de honra, louvor, zelo. Mas a sua santidade, ela nos transforma e nos convida e convoca a sermos santos. Repetindo, porque Ele é santo. Em último lugar, nós que temos experimentado essa ação de Deus através do seu Espírito Santo de forma contínua, nós também fomos chamados para caminhar no meio de diversos lugares que talvez tenham o nome de misericórdia, mas que onde a misericórdia não existe. Nós fomos chamados para caminhar no meio da morte, para dizer à morte: vai embora, porque eu hoje sou
um proclamador da vida. E eu quero anunciar e ordenar no nome de Jesus que toda a morte vá embora. Que todo espírito de terror, que todo espírito de pecado, que todo espírito de derrota vá embora. Porque eu vim em nome de Jesus falar das virtudes daquele que um dia também me visitou e lançou a morte embora, lançou o medo embora, lançou o terror embora e tem me enchido de vida desde então. E tem agido na minha vida e na sua desde então. Nós somos chamados a caminhar em diversos vales de ossos secos que estão por aí. É bem verdade que lá o texto de Ezequiel vai dizer contextualmente uma outra história. O vale de ossos secos era Israel, que estava no cativeiro babilônico, mas eles seriam uma vez mais revividos, revivificados, o Espírito de Deus estaria neles e eles estariam retornando a Jerusalém. Esse é o contexto original. Mas ao mesmo tempo, a gente é chamado para caminhar no lugar onde ninguém quer caminhar. Lembrando das palavras de hoje, do pastor que esteve conosco hoje. Estar com gente com quem a gente não quer estar. Estar em determinados lugares que a gente tem medo. Mas ir lá, e em nome de Jesus, proclamar aquele vale de ossos secos. A que tendões se unam, que ossos se unam, que carne cresça. E que o Espírito Santo entre. E que sejam feitas novas vidas em nome de Jesus. Ontem, a reverenda Veraldo, eu, os presbíteros estiveram lá no novo hotel e nós tivemos um dia inteiro um evento da City to City para a América Latina. Um evento, muito mais do que um evento, mas tivemos contato com algumas verdades que nós pastores precisamos ter em mente e colocar em prática, pesando, avaliando todas as coisas. E eu ouvi uma coisa que Deus ontem me deu um tapa de me jogar no chão. Eu não vou mentir para vocês, volta e meia eu vivo comentando com a minha esposa. Dessa vez, por mais incrível que seja, eu não estou contando nenhuma piada, nenhuma brincadeira. Poxa, se eu pudesse, eu iria embora do Rio de Janeiro. Se eu pudesse estar num lugar mais tranquilo, mais calmo, com gente mais educada, porque a gente está vendo o Rio cada vez mais rio abaixo. Eu vivo falando isso, e eu não posso no púlpito mentir para vocês. E a palavra de Deus ontem, pregada ao longo de todo um dia, me disse que eu tenho que ficar na cidade. E me disse que eu tenho que fazer a diferença na cidade. E que justamente onde as coisas estão ruins, é o lugar que eu tenho que estar. Eu não tenho que fugir. Custe o que custar. Eu tenho que ficar. E ainda que seja uma gota no oceano, mas procurar fazer a diferença na cidade, onde a morte campeia, onde a violência graça, aumenta. É aqui que eu tenho que ficar. Pastor, mas está violento. Pastor, mas BRT, eu já cansei de ouvir assim, pastor, eu sou de BRT, porque você quer? É só tirar uma carteira. E aí você dirige. Mas na direção também, você pega a Rocinha, podia ter largado o carro se eu dirigisse ontem na Rocinha. Se eu pego a linha amarela, acontece problema. Não, o problema não é dirigir ou não dirigir. O problema é estar no Rio atualmente. Mas Deus disse que eu tenho que ficar. Até que Ele prove o contrário.
Deus disse a mim ontem que eu não devo andar de mão dadas com a maldade e dizer que está tudo bem, e dizer que é assim mesmo. Mas Deus me disse ontem que eu tenho que proclamar a maldade, que está errada, e insistir. Sabe por quê? Porque Deus insiste comigo até hoje. Deus insiste com você até hoje. E às vezes nós falamos, com fulano eu não converso mais, não tem mais jeito. Mas eu também, que não tenho jeito, Deus continua insistindo comigo em Cristo Jesus todos os dias. Ele não desiste de mim, não desiste de você. E sabe o que Ele chama a gente? A não desistir dos outros. Ainda que o bandido morra bandido, mas eu não desisti desse cara. Eu preguei o evangelho para ele com todas as forças da minha alma e com estilo de vida. Ele não acolheu no coração. E ele partiu viciado, partiu bandido, partiu mal intencionado. Mas não foi porque eu o abandonei. Ele não acolheu o amor. Mas eu o amei até o último dia. Amar o mal não é dar as mãos ao mal, mas é insistir, como Deus insiste com você e comigo. Nós que pecamos todos os dias, nós que negamos a Deus todos os dias, nós que fazemos votos no final do ano aqui, lá do lado de fora oramos e pedimos para ser novas criaturas, e se bobear, na aurora já pecamos, já transgredimos. E Deus não pega no primeiro dia do ano, não nos joga fora. Ele continua nos amando, não obstante ser santo, santo, santo. Nós estamos no lugar certo, irmãos. Pelo menos até o momento nós estamos no lugar certo. Saiamos em nome de Jesus. Anunciamos o seu poder, proclamemos as suas virtudes, e com o nosso estilo de vida, vamos mostrar ao mundo. Irmãos, eu não sei quem é eleito, quem é, eu não sei quem foi predestinado por Deus ou quem não foi, e vou ser muito sincero, eu não quero nem saber, eu não tenho competência para isso. Deus tem. Ele conhece quem são aqueles que vão abraçar a fé, eu não. Então, como eu não sei, o meu dever é amar a todos. O meu dever é agir como Moisés, quando recebeu uma grande oportunidade da parte de Deus, num povo murmurador, que via as maravilhas de Deus e queria voltar para o Egito, na primeira dor de barriga queria voltar. Deu o primeiro piriri, quero voltar para casa. Deu o primeiro problema, quero voltar para casa. Aí Deus diz para Moisés: basta, vou acabar com esse povo e vou começar com você, e a partir de você uma nova história, uma nova geração a partir de você. Olha que proposta. E Moisés diz: não, risca o meu nome do livro da vida, mas não faças isto. É esse espírito que tem que estar dentro do Filho de Deus. E esse espírito deve desculpa o termo, nos possuir por completo, para que sejamos bem-sucedidos em nossa missão. Um espírito de intensa misericórdia, de intenso amor, de justiça, é verdade, mas de misericórdia. E talvez seja isso que esteja nos faltando. Faltava em mim, e Deus me bateu ontem firme. Alguém aqui já fez boxe? Nós dois então. Ontem eu levei um soco no fígado doído. E quem já levou um soco no fígado sabe como isso dói na alma.
Mas Deus bateu para curar e para me colocar no eixo de novo. Deus te abençoe, meu irmão. Deus abençoe, minha irmã. E que nós não sejamos coniventes com o mal, porque Deus é santo e nós também somos santos. Mas que nós não desistamos, porque Deus não desistiu de nós. Deus abençoe a Igreja das Américas, nosso conselho, as forças vivas dessa igreja. Deus tem muito mais para a gente. Deus tem muito mais para essa igreja. Deus tem muitos desafios, tem muita coisa difícil que vai vir aí à frente, muita pedreira. Mas a gente vai sair em nome de Jesus e desbaratar qualquer pedreira, não pela nossa força, mas pelo poder de Cristo Jesus.